leitores e ouvintes, esse é o 6º episódio do nosso RocoCast. Eu sou Juliana Vicente. E eu sou Nando Ataíde. E hoje a gente vai falar sobre o tema rancor. Ju, você se considera uma pessoa rancorosa? Eu sou extremamente rancorosa. E você? Eu sou rancoroso, um pouco. Não tanto, talvez, quanto você, mas eu sou um pouco. Eu acho que é por isso que eu concordo 200% com a personagem principal do livro, com todo o meu rancor, a Ana, que foi escrito pela Bruna Maia, jornalista, cartunista, escritora e artista plástica. Bruna, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, gente. Bruna, por que você escolheu o rancor e a vingança para serem assim, os temas principais do seu livro? E por que você acha que as pessoas têm tanto receio em se assumirem rancorosas e vingativas? Eu estava num processo de começar a entender melhor meus sentimentos, e uma coisa que eu já sabia é que eu era muito rancorosa, né? E por algum momento eu fiquei pensando, não, mas eu não deveria guardar rancor de certas coisas. Eu acho que eu queria me libertar disso logo. Mas foi muito rápido que eu me dei conta de que eu não tinha que me libertar de nada, que eu tinha que era legítimo o rancor que eu sentia e que eu tinha o direito de viver aquilo. E aí, pensando nisso em termos mais macro, enquanto movimento, eu acho que mulheres e todas as outras pessoas oprimidas, elas têm todo o direito de sentir rancor, né? E de se permitir sentir isso. E a raiva, um outro sentimento que eu gosto muito, também é uma coisa que é muito suprimida nas mulheres, que não é permitido que a gente sinta. A gente é muito censurada quando a gente sente raiva. E aí eu quis escrever um romance em que a personagem pudesse sentir essas duas coisas, pudesse sentir o rancor e a raiva, e pudesse levar a cabo uma coisa que eu jamais faria na vida real, que era uma vingança. Que é uma vingança que exige ali um bom investimento de tempo, de dinheiro, no caso dela. E de risco, né? E de, gabaritar um código penal ali. E então, como eu não podia fazer aquilo na vida real, eu achei que o livro seria uma boa forma de expressar isso, né? E a Ana, ela tá bem distante, né, do que geralmente os homens esperam das mulheres, né, que é uma delicadeza que algumas mulheres não têm. Eu não tenho, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa delicada, sempre tive muito essa coisa da raiva. E a Ana também tá muito longe disso, então eu acho que eu não sei como é que foi pra você, ou não, a leitura, mas no começo a gente até sente um pouco de raiva dela também, acha que ela tá passando do ponto, mas depois você entende por que ela tá fazendo aquilo, né? Você enxerga um pouco o outro lado também, sim, né? Porque total. No começo você só vê um lado, e aí depois você vai começando a enxergar, e você diz assim, não, ela tá certa, com certeza, ela tem que fazer mais. Tá se passando, mas você acha que ela tá se passando, mas não, isso. Ela não tá, tem toda a razão. E como é que foi pra você construir essa personagem que é bem distante do que as pessoas geralmente esperam das mulheres, né? Para mim foi meio natural o processo de construir ela, porque eu estava justamente nessa coisa de entrar em contato com a minha raiva, e entrar em contato com o meu rancor, então digamos que ela nasceu disso, assim. Então, justamente, para mim, construir uma personagem delicada naquele momento seria muito mais desafiador e difícil do que construir a Ana. Porque a Ana, ela tava em ebulição naquele momento, ela tava acessível, né? Mas eu entendo que para muitas pessoas que estão começando a escrever, eu já dei aula de escrita algumas vezes, e eu sinto que para as pessoas que estão começando é difícil para elas se permitirem sentir tudo aquilo. Então, uma vez que você rompe a barreira de admitir que você tem esses sentimentos, que você sente raiva, que você sente rancor, e que esses sentimentos estão ali, são legítimos, e não fica querendo que eles vão embora, eu acho que fica mais fácil construir esses personagens. Então, para mim, escrever, de certa forma, tá bastante associado a sentir. A gente olha sempre o que as pessoas falam nas redes sociais, quando a gente fala do Com Todo o Meu Rancor, e a gente vê que muita gente falou que é muito intenso esse livro, né? Porque você construiu muito as emoções da Ana, construiu muito a autoconsciência dela. Como é que você conseguiu jogar tudo em cima dela, assim, toda essa autoconsciência? É inspirada em alguém? Não, ela tem muito a ver comigo. Não é uma autoficção no sentido de que ele não é um livro. Evidentemente, o que ela faz naquele livro não são coisas que eu fiz ou que eu faria.
Eu não faria mesmo, eu acho, pensando bem. São coisas que eu desejava fazer, mas se eu tivesse a oportunidade de realizar na prática, eu não realizaria. Mas a ficção permite isso. Então, assim, ela tem bastante coisa a ver comigo, naquelas reflexões na personalidade dela. Tem muita coisa que é minha, tem muito da minha voz, tem muito da minha experiência também. Só que ela também vai por outros caminhos que eu jamais me permitiria seguir, assim, por não querer mesmo. Um deles seria essa vingança, porque eu concordo com quem diz que é perda de tempo e dinheiro, mas na ficção, se as pessoas não perdessem tempo e dinheiro, não tinha conflito. Se as pessoas fizessem terapia, não tinha história, conflito, né? não tinha história. Né? Na vida real, eu não faria aquelas coisas, e na vida real, eu jamais iria me enfiar num lugar bucólico e calmo. Foi um outro lado que eu permiti que ela tivesse, que eu não tenho, por exemplo. Que essa vontade de fugir eu até tinha, mas vontade de fugir para um lugar muito distante, calmo, frio, em que poucas coisas acontecem, eu nunca Não tive. é muito a sua praia, né? Isso eu tive que imaginar. E você pegou até um pouco do que você sentia, amplificou assim, até numa maneira, ó, não vou sentir isso, mas eu preciso que ela sinta, para poder dar esse pano pra manga. Eu até tenho que me permitir sentir, experimentar esses sentimentos para conseguir saber o que ela tá passando e tal. E aí, por isso que eu disse que é mais difícil para mim, talvez, escrever uma personagem que seja muito doce, ou muito delicada, ou muito diplomática, porque aí sim exige todo um esforço de alteridade, de imaginar como seria sendo outra pessoa. E aí, quando eu tô nesses momentos que eu tô me sentindo assim, eu gosto de também observar como é que para poder construir essas personagens mais adiante. Então, eu acho que, assim, algumas pessoas têm muita dificuldade de escrever sobre aquilo que está muito próximo de si, porque implica ter que lidar com tudo que você está sentindo, que muitas vezes são coisas que não são agradáveis, né? E eu acho um pouco mais difícil escrever sobre aquilo que está muito distante de mim, porque implica eu ter que conhecer mais profundamente aqueles sentimentos e aquela pessoa. Mas o ser difícil não é que seja um obstáculo, que seja impossível, é só que é mais desafiador mesmo, né? Me surge uma pergunta agora que não estava no roteiro. Você pinta também, né? Você é artista plástica. Você acha mais fácil traduzir o que você sente quando você escreve ou quando você pinta? De botar pra fora mesmo, de entrar em contato com os seus sentimentos? Eu acho que quando eu escrevo, eu consigo botar eles pra fora de forma mais organizada. Porque eu acho que quando eu pinto, em geral, eu estou me sentindo muito bem. Eu gosto muito de pintar, uma coisa que eu faço quando eu tô bem, que me leva para um espaço lúdico. Então, muitos dos meus quadros, inclusive, as pessoas olham e veem uma raiva neles ali, e eu fico pensando, gente, mas nem era isso que eu estava sentindo quando eu estava pintando esse quadro, sabe? Ele tem outro significado para mim. Então, eu acho que os quadros, eles têm a ver com um sentimento mais lúdico mesmo. Acho que para mim é mais fácil, talvez, demonstrar certas emoções mais positivas quando eu tô pintando do que quando eu tô escrevendo, mas eu gosto muito das duas coisas. Mas com raiva mesmo, eu sinto que eu escrever é mais fácil. Você consegue botar pra fora melhor. O aborto é um ponto que você trata dentro do livro, que ele é muito importante, assim, dentro da história. Como é que você quis trazer esse assunto para o seu livro? Sem dar spoiler. Claro. Então, assim, eu sou a favor da descriminalização do aborto, e mais que isso, eu sou a favor que o aborto ele seja realizado com acompanhamento, com acolhimento e sem culpa, né? Que a pessoa que faça um aborto saiba que aquilo é uma escolha que ela está fazendo na vida dela, naquele momento, e que ela não precisa se sentir muito mal por causa disso. E, além disso, a América Latina é um continente muito revolucionário no que diz respeito a esse tema, porque a gente tem toda essa onda verde das mulheres latinas se organizando para tirar o aborto da clandestinidade. E elas não fazem só manifestações. Elas se organizam em rede que ajuda mulheres que querem abortar a conseguir um aborto. E elas, por exemplo, a Argentina e o Uruguai são países onde o aborto é legalizado. E essas redes continuam existindo, porque elas acompanham as pessoas pelo telefone, ajudam, prestam esclarecimento. É uma militância bastante afetuosa, né? E eu quis dar uma visibilidade para esse assunto, né? Quis falar sobre
fazer isso com naturalidade e sobre como mulheres podem se apoiar nesse processo, sobre como isso é possível em outros países da América Latina, que eu espero que venha a ser aqui também em breve. E a gente tem ali o personagem falando um pouco do Mateus, né? Ele é, né, ali um esquerdomacho, se a gente puder classificar ele, que ele pode ter sido facilmente inspirado, né, em pelo menos 3 ou 4 caras que mulheres geralmente esbarram durante suas vidas amorosas. Ele foi inspirado em pessoas que você conheceu, em relatos que você escutou? Como que você criou ele? Porque ele é assim, eu fui lendo, eu sinto muita raiva dele, tá? Eu fui lendo, mas assim, nossa, mas como eu identifiquei coisas de pessoas que eu já cruzei, assim, muito. Então, assim, são pequenos detalhes que ele pode até no começo parecer uma pessoa boa, mas ele vai manipulando ela também ali em umas situações de relacionamento. Como é que foi pra você criar esse cara e ele veio de onde, né? De pessoas que você conheceu, pessoas que amigas suas conheceram, enfim. Ele é muito manipulador e passivo-agressivo, muito, né? E depois ativo-agressivo também. Uhum. Então ele é um cara que trabalha muito na culpa dela, né? Trabalha muito na censura de dizer justamente pra ela que ela é raivosa. Então, assim, ele é inspirado em uma pessoa que eu conheci, sim, e também tem vários elementos ali daquela história que é inspirado em outras histórias de outras pessoas, né? E eu acho curioso que algumas das situações que eu descrevo ali, algumas das coisas que ele fala e das situações que ele vive são muito específicas e tanta gente se identifica, né? O específico é muito genérico às vezes, é muito louco isso. Mas justamente essa questão que eu tava falando, que é ele censurar ela por sentir raiva, é uma coisa que eu já me senti censurada algumas vezes durante a minha vida, que às vezes você tá lidando com caras que são absolutamente raivosos e agressivos, e se você sai um pouquinho da linha, já te chamam de raivosa demais, né? Ou em alguns casos de louca, né? Acho que algumas mulheres são chamadas de loucas, outras de dramáticas, outras de raivosa, dependendo da maneira como elas se expressam. E de tanta raiva de ser chamada de raivosa, assim, por pessoas mais raivosas que eu escrevi esse livro. E eu tinha muita raiva do Mateus, que inspirou o Mateus, e de vários outros Mateus que habitam o mundo. Não, é uma coisa que eu observo, assim, que é um tipo de masculinidade que ela não é agressiva, assim, à primeira vista. Você pensa que esses caras não são como aqueles homens que a gente vê em filme de homem violento, que eles são sensíveis, que eles são delicados, que eles te dão uma lição de moral sobre como você deveria ser mais delicada também. Só que isso esconde uma passivo-agressividade muito grande, né? Então, saiu do meu eterno desconforto com esse tipo de comportamento. Quando você recebe o feedback dos leitores, você percebe uma diferença entre os leitores homens e as leitoras mulheres? As leitoras mulheres se sentem muito vingadas. Eu acho interessante de observar esse tipo de reação. Eu tive receio que as pessoas não fossem gostar do livro, não fossem conseguir se conectar com a personagem, porque ela faz coisas muito extremas e vai um pouco longe, assim. Então eu temi que as pessoas não fossem se ver ali. Eu fiquei muito feliz ao começar a conversar com mulheres, falando, não, me senti vingada, foi catártico, foi muito bom. Dos homens eu percebo uma coisa mais, uma admiração pelo espanto. Eu sinto que eles ficam um pouco assustados com aquele livro. Que eles ficam assim, você acha que eles sentem medo? Acho que eles sentem um pouco de reflexo quando você se olha no espelho, assim, sabe? Eu acho que eles se sentem refletidos, expostos e um pouco assustados também. Mas assim, eu tô falando de leitores homens que leram e gostaram e tal. Eles falaram que se sentiram perturbados, desconfortáveis, mas que acharam isso interessante. Acho que gera uma reflexão também nesses homens que leram. Eles falaram alguma coisa sobre ficarem reflexivos sobre isso? Sobre seus próprios comportamentos? Falar, não, talvez eu faça isso aqui que esse cara tá fazendo nesse livro. Preciso olhar mais isso, né? Mudar essa... Sim, alguns falaram que se reconheceram no personagem algumas vezes, mas nem em tudo, né? Porque
personagem é bem piorado ali no livro. Se bem que ele é completamente factível, do início ao fim. Ele é um personagem possível. Mas eu sinto que tem essa coisa de como se fosse um livro de terror para homem, né? Que foi uma coisa que me falaram de um livro que eu gosto muito, que chama Animal, da Lisa Tadeu. Que é um livro que é meio parecido com Todo o Meu Rancor. Tem vários elementos deles que eles são parecidos. Eu só fui ler bem depois do livro estar publicado. Depois, com Todo o Meu Rancor estava publicado, eu li e falei, gente, dialogam muito bem esses dois livros. E já me falaram tanto sobre o meu livro quanto sobre o livro dela, que ele é um livro de terror em que o personagem masculino está sendo não exatamente a vítima, mas a pessoa que é apavorada e acossada ali. O que é muito bom, né? Como autora com esse objetivo, que tá a fim de destruir o patriarcado. Então é muito bom ouvir que um homem leu o meu livro e ficou com medo. Porque eu acho que eles precisam ter medo da gente, né? Porque eles não têm medo de nada. Você vê o Daniel Alves lá, que foi preso, tudo saindo, de cabeça erguida, normalmente, indo pra festa, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, enquanto a gente vive com medo o tempo todo. E aí eu vou entrar na minha próxima pergunta, foi perfeito, né? Porque assim, essa semana surgiu, não sei se você chegou a ver, uma trend no TikTok que os homens ficaram surpresos, né? Engraçado, que as mulheres preferem encontrar um urso na floresta do que um homem. Então, assim, as respostas foram muito engraçadas. Você vê os comentários no Instagram, né, no TikTok mesmo, deles muito surpresos que as mulheres preferem encontrar o urso. Por que você acha que essa geração de homens é tão desconectada da realidade, eles não conseguem enxergar as coisas que a gente consegue? Eu vejo também, vou dar um outro exemplo, você tem uma coluna sobre sexo, né? Então eu acompanho seus vídeos, tudo que você fala, acho maravilhoso, tô lá sempre curtindo e comentando. E aí você vai ler os comentários, aí tem sempre, né, um homem falando alguma coisa muito absurda sobre o que você tá comentando, desconsiderando realmente o que as mulheres acham, o que elas pensam, né, como a maioria deles fazem. Por que você acha que essa geração é tão desconectada? E se você vê realmente alguma esperança daqui pra frente, na próxima geração de homens e nessa nossa luta, né, pra quebrar o patriarcado? Eu acho que não é essa geração, acho que já algumas sim, dessa geração só tem mais acesso a essa tem mais a internet, né? Exatamente. Não, tem desde sempre, né? Mas assim, eu digo daqui pra frente se você acha que vislumbra alguma melhora. Cara, eu acho que é muito privilégio e muita proteção. Os homens são hiper protegidos, eles vivem numa bolha ali que eles se retroalimentam entre si naquele mundo de privilégios que eles estão vivendo, porque eles não precisam ter tanto medo de ninguém, meio que o mundo é deles. E eles não sabem o que se passa fora disso. Eles acham que mulher é um elemento de cuidado, a mulher existe, sei lá, para ser um status para eles, muitas vezes, e para cuidar deles, mas eles não conseguem enxergar exatamente mulher como ser humano, não conseguem ouvir o que uma mulher está falando. Então, acho que quando você mistura esse aspecto da misoginia, que é de não conseguir ver a mulher como ser humano, e o fato deles viverem numa bolha de privilégio, né, principalmente os homens brancos, claro, você cria essa situação que os homens simplesmente eles não conseguem entender o que você está sentindo, eles não conseguem compreender. E eu gostei dessa trend e dessa pergunta, que é meio que me parece que é uma coisa que faz eles pensarem, né? Porque eu acho que se você perguntar para um homem também, assim, eu vi alguns vídeos de perguntar, mas se for a sua filha de 9 anos e um urso ou um homem, o que você prefere? E aí, no vídeo que eu vi, o homem ficava pensando, não, mas peraí, mas quem é o homem? Não sei, é um homem ou um urso, mas qual é o tamanho do urso? Tipo assim, ele não conseguia falar assim, não, deixaria minha filha com um homem. Nem os homens, eu acho que... mas aí quando você tá falando da filha dele, né? Mas aí quando você coloca nesse ponto, assim, não, mas e se fosse sua mãe, se fosse sua filha? Aí eles começam a pensar e parece que o mundo deles cai um pouco. Então, assim, o que eu acho que pode resolver isso? Cara, francamente, eu não sei. Eu consigo pensar em várias coisas aqui dentro da minha cabeça, mas a maioria delas não
não são coisas legais de se fazer, assim, né? Eu escrevo São livro. coisas que a Ana faria. São coisas ilegais. Não disse que eu não faria, eu falei que não são legais. Ana faria. Sim, Ana legal. faria, Não, com que a Ana certeza. faria. Ana faria. Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar alguma forma de fazer os homens sentirem medo da gente, mas eu não vou dar sugestões. E Bruna, para quem ainda não leu o seu livro, como é que você espera que as pessoas recebam essa história? Eu acho que elas devem receber essa história como uma oportunidade de poder entrar numa jornada ali de conhecimento da raiva e de satisfação do desejo de vingança, de aceitação de várias coisas e de alguns sentimentos mais negativos, né? De aceitar que esses sentimentos existem e eles não são ruins. Agora a gente vai escutar a opinião de quem leu Com Todo o Meu Rancor. Quando eu comecei a ler Todo o Meu Rancor, eu não consegui parar. Fui direto lendo ele num dia. E eu tive muita raiva, mas eu fiquei completamente apaixonada pela personagem que se impõe, busca o seu caminho e me fez me vingar também nas minhas histórias de abuso. Então foi um alívio, assim, uma vingança coletiva. Ler esse livro me ajudou a colocar pra fora algumas raivas que eu sentia. Me ajudou bastante, eu amei. Bruna, é isso. Muito obrigada pela participação no RocoCast. Queria que você deixasse também suas redes sociais para as pessoas acompanharem seu trabalho. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram, na @dabrunamaia. E eu também sou colunista da X de Sexo, do site F5 da Folha de São Paulo. Tem texto meu por lá toda sexta-feira e toda terça-feira tem um vídeo. É isso, leitores. Muito obrigada e até o próximo episódio do RocoCast. Até a próxima.